Bom, boa noite. Conforme nós prometemos, estamos aqui e voltamos, né? E agora sim, de forma definitiva, para a gente conversar sobre o tema, né? Como nós vamos superar os conflitos no nosso casamento. E esse estudo que nós estamos trazendo para os irmãos é a parte 2, não é? Sexta-feira passada, nós tivemos a parte 1. Nessa parte 1 foi muito boa, nós tivemos uma interação muito boa. Várias pessoas estiveram conosco e foi muito legal. Mas talvez você que está hoje comigo, agora nesse momento, não teve acesso, né? Talvez você não teve acesso à parte 2 e eu quero dizer para você que a parte 2 a parte 1 desse nosso estudo, ele vai estar aqui na descrição, quando nós terminarmos esse momento de hoje, vai estar na descrição dessa live o link do YouTube e você vai poder acessar e assim assistir tranquilamente a parte 1 do nosso estudo, como superar os conflitos no casamento. Então você vai lá, assiste a primeira parte, essa primeira parte que nós fizemos na última sexta-feira, tem uma parte de indicação de livros. Se você tiver alguma dúvida sobre algum questionamento sobre os livros ou indicações, nos dá um toque e a gente retorna para você, tá bom? Então nós vamos começar essa live hoje para tratarmos justamente dessa parte 2 de como superar conflitos no casamento. Eu disse para os irmãos que estavam comigo ainda há pouco, nós estávamos trocando aquele feedback, de que nós temos pensamento de começarmos uma série, não é, de lives. E essa série que nós queremos começar seria uma série de lives onde nós pudéssemos interagir, não é, de uma maneira bem legal. Por quê? Porque meu pensamento seria nós começarmos uma série de lives com a seguinte temática: você pergunta, né, e eu respondo. Esse seria o tema. Nós estaríamos aprendendo juntos, né? Juntos, porque na verdade você enviaria para mim um questionamento, uma pergunta. Pode ser até nessa descrição aqui, nos comentários dessa live. Você manda a sua dúvida sobre o tema que você de fato tiver dúvida. Não se preocupe. Talvez você diga: pastor, eu tenho dificuldade de entender este versículo bíblico. O que ele quer dizer na verdade? Você manda o versículo e nós vamos tentar fazer uma live para tirar a sua dúvida. E eu tenho certeza absoluta que no momento que eu estiver tirando a sua dúvida, nós estaremos tirando dúvida de várias outras pessoas que também assemelham-se a você quanto a dúvida a respeito deste versículo. E nós vamos estar fazendo isso e eu queria que você nos auxiliasse nisso, tá bom? Então, você já pode aqui deixar nos comentários aqui. Já estou vendo que está comigo aqui, né? Já Larinha Gomes está comigo. Larinha, Deus te abençoe. Não deu certo hoje, né, o nosso compromisso, mas para a semana estamos aí firme e forte. Está comigo meu irmão Samuel Suprindo. Samuel, tu és uma bênção, meu irmão. Nosso irmão Samuel, que sempre está conosco, sempre nos acompanha. Privilégio de ter meu irmão Moisés Lira. Moisés Lira, saudade, meu irmão, de podermos estarmos juntos naqueles trabalhos que nós fazemos lá na Granfuge, né? Saudade dos nossos irmãos da Granfuge. Trabalho abençoado, sempre nas manhãs, das sextas-feiras, de 15 dias nós estamos ali. Mas vamos orar a Deus para Deus abençoar os nossos irmãos da Granfuge, nossos irmãos Fernando e Tuca, e pedir a bênção de Deus sobre cada um deles, sobre Diniz, meu diácono Marquinho, né? Marcos de Teco. Vamos orar para a gente voltar a estar junto com aquele povo amado, né? Então, quero mandar um abraço para nosso irmão Francilvan, meu amigo Maurício Cruz, Fábio Guedes. Os irmãos já estão aqui conosco, nos dando o privilégio de estar conectados conosco. Que bom que eu posso contar com a presença desses irmãos. Então, eu quero pedir a você justamente que, nos auxilie nisso aí. Nós queremos fazer essa série de lives. Eu preciso que você mande para mim aí quais são as suas dúvidas, né? Você tem dúvida de quê, irmão? Qual é a sua dúvida, irmã? Qual é a doutrina bíblica, por exemplo, que você tem dúvida, você não entende bem, gostaria, né, de quem sabe compartilhar conosco a sua dúvida para que a gente aprenda junto, tá bom? Então, nós podemos fazer isso. Samuel,
retribuindo seu cheiro no coração, cheiro para você, para sua família toda, viu? Sua família é muito amada por nós, tá bom? Então nós estamos aqui com os irmãos e eu quero dar só um tempo aqui para a gente começar, para pedir aos irmãos que você possa agora chamar as pessoas, principalmente aqueles que você agora sabe que precisam ouvir esta palavra. Eu creio que essa temática é uma temática muito apropriada para o momento que nós estamos vivendo. Queridos, superar conflitos no casamento é algo que nós precisamos aprender. Aprender porque nós sabemos que todo e qualquer relacionamento é fadado a conflitos. E quando se fala de casamento, este é que é fadado mesmo, né, a termos conflitos. E nós sabemos que esses conflitos, eles por vezes se avolumam e têm tomado até dimensões maiores nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, de isolamento, onde estamos mais tempo em família. E se você esteve comigo na primeira live, você lembra que nós tratamos um assunto muito tranquilo aqui, né? Um assunto bem light, mas que nos trouxe ensinamentos legais. Nós tratamos, por exemplo, a questão de como você entende quando a Bíblia diz que nós deixamos os nossos pais, deixamos as nossas famílias e nos unimos à nossa esposa e nos tornamos uma só carne. Então, a primeira parte do nosso estudo, ele teve como base essa máxima, essa verdade bíblica, que nós, quando nos casamos com os nossos cônjuges, nos tornamos uma só carne. E foi com base neste versículo que nós caminhamos em busca de entendimento da verdade bíblica que nos apresenta este versículo. E nós vimos algumas coisas muito interessantes que eu vou começar a recapitular com os irmãos para que nós possamos adentrar de fato naquilo que nós temos para os irmãos no estudo de hoje. Os irmãos devem estar lembrados que quando nós falamos sobre essa união, nós falamos que de fato essa nova união ela tem várias características, né? Nós vimos que, por exemplo, quando a Bíblia diz que nós temos que deixar pai e mãe, nós trabalhamos essa questão mostrando que esse deixar do verso 24, não é? Do capítulo 2 de Gênesis, que foi o texto básico que nós conversamos na primeira live, no capítulo 2, verso 24, o texto diz que nós deixaremos pai e mãe. E nós vimos que esse deixar era um deixar que tinha algumas características, e nós trabalhamos de forma mais clara 3 características desse deixar. O deixar físico, né? O deixar geográfico, que é o sair da casa dos pais. Nós trabalhamos também o deixar financeiro. Nós vimos que esse deixar está ligado à não dependência mais de forma financeira dos nossos pais. E nós trabalhamos também o deixar emocional, não é? Que é aquele deixar que às vezes nos prende às emoções, não é? Então nós trabalhamos essas questões na nossa primeira live. Depois nós trabalhamos também a questão seguinte do verso 24, que diz que não apenas deixamos, né, os nossos pais, as dependências que nós falamos ainda há pouco dos nossos pais, mas nós nos unimos agora a um outro ser, nos unimos a uma outra pessoa, e nós trabalhamos o que significa esse unir-se à sua mulher, não é? Nós vimos que essa palavra unir-se no hebraico, ela significa literalmente isso, aderir-se, significa colar-se a outra pessoa. Então nós vimos que nós deixamos pai e mãe, nós nos unimos, não é? Nós de fato nos aderimos, nós nos colamos a uma outra pessoa. E quando nós nos colamos a uma outra pessoa, nós nos tornamos agora uma só carne. E nós trabalhamos na primeira live também o que significa tornar-se uma só carne. O que significa agora tornando-se os dois uma só carne? O que é que esse versículo diz de fato para nós, né, como verdade? Então nós começamos a mostrar que tornar-se uma só carne não significa, nós falamos isso, por exemplo, a perda da sua própria identidade.
mas pelo contrário, significa a união espiritual, a união física, digamos, a união emocional. Nós trabalhamos dentro de uma ótica de que nós deixamos tudo isso, né, todos esses elos que nós tínhamos com a nossa família, com os nossos pais, né, o elo emocional, físico, financeiro, tudo isso. E quando nós deixamos os nossos pais e nos unimos a essa pessoa agora que é a nossa companheira ou o nosso companheiro, no caso das mulheres, e nos tornamos uma só carne, o deixar, ele agora acompanha o unir-se, e agora sim, nós estamos unidos, né, espiritualmente, estamos unidos emocionalmente e estamos unidos fisicamente com esse novo ser. Então nós nos tornamos uma só carne, e é justamente foi isso que nós trabalhamos na primeira live. E quando nós adentramos mais dentro desse tema, nós discutimos na primeira live, que você depois pode ir na descrição, viu, desta live de hoje, e você vai ter acesso ao link desta primeira parte da nossa mensagem que está no YouTube. Então, quando nós adentramos ainda mais nesse texto, em busca do entendimento do que seria tornando-se os dois uma só carne, nós começamos a partir da premissa de entendermos o que não seria isso, não é? Porque existe ainda hoje pessoas que não conseguem entender, na verdade, o que é unir-se a uma outra pessoa e tornar uma só carne. Nós vimos que, por exemplo, o que não é isso? Nós vimos que tornando-se os dois uma só carne, não é, por exemplo, perda de identidade. Nós trabalhamos isso de forma exaustiva. Nós mostramos que quando a gente se une ao nosso cônjuge, ele não se torna, por exemplo, um clone nosso, nem nós não nos tornamos um clone dele. Na verdade, nós não perdemos a nossa identidade. Nós unimos em sentido de emoções, sentido físico, espiritual, mas nós não deixamos de ser quem nós somos. Nós até brincamos aqui que de fato seria impossível, né, que nós mantivéssemos uma comunhão, digamos assim, demorada ou uma comunhão harmoniosa com alguém que fosse semelhante a nós, com um clone. Imagina você casado com uma pessoa que pensa exatamente como você pensa. Imagina como seria você casado com uma pessoa com os mesmos gostos que você tem, com os mesmos defeitos que você tem. Seria impensável, isso partindo da minha realidade, daquilo que eu entendo, que eu não suportaria conviver com uma pessoa semelhante a mim. E nós vimos que, então, ser os dois uma só carne não é a perda de identidade, mas na verdade a gente entendeu também que ser os dois uma só carne não quer dizer que a gente pense igual. Não, eu não conheço e eu não vi ainda ninguém chegar e dizer, olha, depois que eu me casei, eu passei agora a pensar igualmente o meu cônjuge, né? Eu não conheço ninguém que diga, não, depois do casamento eu deixei tudo aquilo que eu era, todas as minhas características de lado, eu agora sou uma só carne com o meu cônjuge, então agora eu aprendi a pensar semelhante a ele, eu vivo semelhante a ele. Isso é coisa impensada. Então, tornar-se uma só carne não quer dizer que você deva, a partir daquele momento que você se torna uma só carne, pensar igual a pessoa com quem você está lá. A gente trabalhou essa sistemática. Mas nós trabalhamos também o que de fato é ser os dois uma só carne. Ora, se ser os dois uma só carne não é pensar igual, não é perda de identidade, o que é? Então, ser os dois uma só carne, nós vimos que a primeira coisa que nós precisamos entender é que ser os dois uma só carne é aprender, irmão, a substituir o eu por nós. Isso é uma qualidade sine qua non para aqueles que querem ter de fato a harmonia no seu casamento. Porque no momento que eu me caso, que eu deixo, que eu me uno com uma outra pessoa, e essa minha união agora me faz ser uma só pessoa com ela emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Eu começo a entender agora que dentro dessa relação, onde os dois agora são uma só carne, não pode existir mais o eu, tem que existir o nós. E esse foi o primeiro aprendizado que nós tivemos na live anterior. Foi esse entendimento claro. Nós chegamos à conclusão que o egoísmo, na verdade, na relação, ele é um problema,
porque no relacionamento agora dessas duas pessoas não cabe mais o egoísmo. Ele tem que, de fato, no casamento ficar em coma mesmo, ele não pode aflorar, ele tem que pode estar presente. E nós vimos, por exemplo, que nessa relação onde os dois se tornam uma só carne, onde é substituído o eu por nós vimos, por exemplo, que dentro de uma relação homem e mulher, de uma relação conjugal, não pode existir mais, por exemplo, o meu dinheiro. Não pode existir o meu dinheiro. Tem que, de fato, ser substituído agora pelo nosso dinheiro, né? Nós, por exemplo, entendemos que dentro dessa relação não pode existir agora o meu carro, porque o meu carro passa a ser o nosso carro. Nós vemos, por exemplo, que dentro dessa relação onde o eu é substituído pelo nós, não pode haver o meu sonho. O que de fato existe agora é o nosso sonho, é o sonho, não é? De fato extensivo à realidade do nós. Como nós entendemos que dentro dessa relação de sermos os dois uma só carne, não pode existir, por exemplo, a minha liberdade, porque a minha liberdade, quando eu me torno uma só carne com o meu cônjuge, ela se torna de fato a nossa liberdade. E então, dentro dessa relação conjugal, onde os dois se uniram e são uma só carne, por exemplo, não pode existir as minhas dívidas, são as nossas dívidas. A dívida não é minha mais, é da família, e por isso é uma questão que nós trabalhamos um pouco mais na primeira live, porque nesse momento de confinamento, momento em que não somente as emoções estão sendo afetadas pela questão do isolamento, pela questão mesmo de estarmos vivendo uma pandemia, e nós entendemos que também a vida financeira dos casais estão sendo afetadas. Há famílias, por exemplo, que um dos cônjuges estão ameaçados de perder seus empregos ou já perderam. Há homens e mulheres que são profissionais liberais, né, que, por exemplo, estão impedidos de exercer as suas funções. E com isso, com certeza, houve um aperto, não é, na renda familiar. E aí nós até brincamos na primeira live dizendo, por exemplo, que nós que somos pai de família e mãe de família, que estamos vivendo essa realidade, nós temos um conhecimento certo de que, por exemplo, uma feira, né, você que está em casa sabe disso, uma feira que nós fazíamos para um mês, né, se chegar aos 15 dias agora nessa pandemia, a gente levanta a mão para os céus e agradece a Deus, porque de fato os filhos estão em casa, não é? A gente passou a ter mais consumo, né, de todas as coisas que diz respeito ao lar em termos financeiros. Então, não pode ter somente as minhas dívidas, tem que ser as nossas dívidas. E, enfim, nós falamos que dentro desse quadro não pode ter, na verdade, a minha felicidade. Isso é um perigo quando se trata da união de duas pessoas. O buscar a felicidade individualmente é um grande risco, porque há pessoas que se casam e casam-se pensando em serem felizes. Eu tenho sempre dito que isso é muito perigoso. Quando você casa buscando a sua felicidade, isso pode ser uma faca de dois gumes. E eu vou lhe explicar o porquê. Porque no momento que você casa e você quer ser feliz, você vai fazer tudo, não é? Para que a sua felicidade se torne verdadeira. Mas isso é um perigo, porque como você está buscando a sua felicidade, você está dentro daquele contexto que não pode acontecer quando os dois se unem e se tornam uma só carne. A sua felicidade nem sempre vai ser a felicidade do seu cônjuge. E por vezes essa forma egoísta de ser feliz vai tornar o nosso parceiro infeliz. Essa forma egoísta de buscarmos a nossa felicidade, ela vai bater de frente com aquilo que é a realidade dos dois se tornarem uma só carne, que é a nossa felicidade. E por isso eu sempre aconselho aos casais, quando vão casar, digo, olha, casem para fazer o seu cônjuge feliz. Porque isso aqui é uma via de mão dupla. No momento em que eu procuro a felicidade do meu cônjuge, ele procura a minha. E assim nós vamos nos preocupar em fazer o outro feliz e ambos seremos felizes. Isso foi o que nós tratamos na questão, não é,
do que é de fato ser uma só carne. A primeira coisa é que o eu tem que ser substituído pelo nós em toda relação. Mas nós vimos que também uma outra característica dessa união dos dois ser uma só carne é que nós devemos compartilhar a vida com o outro, sem compartilhar mesmo, né? Porque o compartilhar que nós tratamos na primeira live não era aquele compartilhar apenas de estar juntos fisicamente, né? Mas era o compartilhar de almas mesmo, né? Era o compartilhar de interesse, o compartilhar de buscar entender, por exemplo, conhecer melhor, entender e conhecer melhor o seu cônjuge, conseguir, sabe, digamos assim, permear o seu cônjuge de cuidado, de amor e de zelo, a ponto de você buscar entender os seus medos, de você viver a vida com o seu cônjuge a ponto de entender os seus desejos, entender as suas fraquezas, anseios, medos. E nós vimos que devemos fazer isso, mas tendo o objetivo de conhecer o nosso cônjuge, para que quando ele necessite de nós em alguma das áreas da sua vida, a gente, conhecendo ele melhor, a gente possa ajudá-lo. Não é conhecer os medos, por exemplo, as fraquezas do nosso cônjuge, com o objetivo de termos uma carta na manga, para que quando nós tivermos as nossas discussões e tivermos os nossos conflitos, nós sabemos como atingir a fraqueza do nosso cônjuge. Não é para isso que de fato nós precisamos conhecer nosso cônjuge, mas conhecer no sentido de compartilhar a vida um do outro, não é? Então nós vimos isso. Então a partir daí nós começamos a adentrar já neste que é o assunto principal desse momento da nossa live. É que como essa união, ela é uma união de fato onde os dois se tornam uma só carne, nós temos que buscar agora o que é melhor para o outro. E nós vimos que a busca do melhor para o outro não acontece de uma forma automática, não é? Pelo contrário, nós temos que, de fato, entendermos que vai exigir de nós, não é? Que haja um esforço da parte de cada um de nós na busca, de fato, do que é o melhor para o outro. E nós vamos começar agora a parte prática, não é? Desse segundo momento, dessa segunda parte do nosso estudo de como resolver os conflitos conjugais. Nessa parte prática, nós vamos tentar responder a uma pergunta. Qual é a pergunta que nós vamos tentar responder nessa noite? A pergunta é justamente essa: como vamos resolver os problemas conjugais que fatalmente surgirão em nossa relação? Essa é a pergunta. Como é que, de modo prático, eu vou resolver os problemas, os conflitos? E deixa-me fazer ênfase nessa frase: que fatalmente, certamente, irão surgir nas nossas relações. Bom, então a partir daqui nós vamos dar algumas dicas para você, tentando lhe auxiliar justamente nesse momento em que chegarem os problemas, ou lhe auxiliar neste momento em que já chegou o conflito na tua casa, que já chegou o conflito no seu lar. Como é que está agora a sua vida hoje? Talvez você que esteja me assistindo, você tenha tido hoje um conflito no seu lar, um conflito, quem sabe, com seu cônjuge ou com seu filho, e você esteja dizendo: será que eu agi bem? Será que as palavras que eu disse dentro desse conflito de fato magoou o meu cônjuge? Se você fizer uma análise agora sincera, como é que você vai responder essa pergunta que nós acabamos de fazer para nós debatermos? Como foi a sua resolução de conflitos? Então, baseado nisso, nós vamos trabalhar essa temática. E a primeira temática que a gente vai trabalhar, que foi justamente o que nós deixamos como passagem da primeira live para a nossa segunda parte, é justamente ter em mente o seguinte: para que nós possamos resolver qualquer conflito, queridos, a primeira dica que a gente precisa ter é justamente essa: nós devemos
Anote isso aí no seu caderninho, anote aí no papelzinho. Qual é a primeira dica para a resolução dos nossos conflitos? Primeira coisa, precisamos definir claramente qual é o problema que nos levou a termos aquele conflito. Isso aqui é qualidade sine qua non para começar qualquer resolução de conflito. É definir o que de fato lhe levou a discutir. Queridos, porque alguém já disse que o problema, ele não é o problema. O problema em si, na verdade, é apenas uma situação que se descontrolou de alguma forma. Então, o que é que nós entendemos? É que a falta de capacidade das pessoas em lidarem com os problemas e resolvê-lo, de fato é que é o problema. Porque problemas todos nós vamos ter. Lembra que a pergunta que nós fizemos é como nós devemos resolver os conflitos que fatalmente, que certamente irão acontecer. Então nós temos uma ideia de que os problemas vão acontecer sempre. Então, o problema em si não é o problema. O problema é como é que nós vamos resolver esse conflito que surgiu, esse problema que surgiu. Então, queridos, é o que na verdade é isso, é essa falta de capacidade nossa, que às vezes, sabe, nos levam a ter dificuldades em resolver os nossos problemas. Isso se dá por quê, queridos? Porque geralmente nós levamos os conflitos familiares para a esfera pessoal. Por vezes o problema é familiar, da esfera família, mas nós, na hora de discutirmos o problema, na hora da resolução do conflito, nós tiramos o foco do problema que é familiar e levamos isso para o foco pessoal, sabe, para o lado pessoal. Ou seja, sempre nós achamos, queridos, que estamos sendo agredidos de alguma forma, né? Então a gente não para pensar por que é que nós estamos discutindo. Não sabe? É difícil, porque isso atrapalha, né, enxergar realmente qual é o problema e como nós devemos tratar esse problema racionalmente. Porque no momento em que o problema aparece e ele é de foco familiar, mas algo foi dito que eu tirei agora o foco de família e trouxe para o foco individual, estou achando que a pessoa não está tratando do foco familiar, mas ele está querendo me atingir. Então o conflito que aparece ali, ele vai estar totalmente, querido, digamos assim, envolto em sentimentos que não era para estar presente. Porque eu acho que nesse momento a gente tem que ter uma razão. Então, perceba, não é difícil, e eu creio que você já passou por isso, não é difícil algum membro da família ficar magoado um com o outro porque ele de fato entendeu errado alguma coisa que foi dita, ou, por exemplo, ele ficar chateado e dizer, não, você falou alto comigo na hora da discussão, ou dizer, não, você não me deu ouvidos na hora da discussão. Então perceba que por vezes o assunto está sendo tratado no âmbito familiar, mas como eu puxo para a questão individual, porque por vezes eu senti que a pessoa, ela não foi valorizada, ou não foi ouvida, ou o meu ego foi atingido, eu esqueço que o que eu estou buscando é uma resolução de conflito familiar e trago isso agora para uma esfera pessoal e vai dizer, não, você me atingiu, você me agrediu, você não foi educado, você falou alto, e às vezes agora a gente não consegue identificar qual era o problema que a gente estava querendo tratar. Então a primeira dica que fica para nós é, primeiro, defina qual é o problema, entenda, vá buscar na verdade de forma clara qual o problema que levou você a estar tendo essa discussão. Bom, depois disso, nós temos uma segunda dica. Depois que você identificou qual é o problema, você agora tem que aprender a ouvir. A primeira dica é encontre de forma clara qual é o problema. Depois que você encontrar, aprenda, saiba ouvir. Porque, queridos, nós somos ávidos, né? Dentro de uma discussão, nós somos ávidos, né, a impor a nossa opinião, né? Porque quando nós estamos no conflito, nós queremos às vezes provar para o outro que nós estamos certos e para provar ao outro que nós estamos certos. Nós não deixamos o outro falar, nós não sabemos ouvir, né? Nós queremos expressar a nossa, digamos, verdade ou a nossa certeza dentro daquela relação. Então nós queremos de toda forma provar que nós estamos certos. Queremos provar que estamos certos mesmo que estejamos errados. Então, qual é o conselho? Aprenda a ouvir.
Sim, queridos, aprenda a controlar a raiva. É difícil, mas você tem que aprender a controlar o ressentimento, não é? Você tem que aprender a controlar qualquer outro sentimento negativo que de fato esteja envolvido nessa discussão e deixe que o outro fale. Dê ouvido ao seu cônjuge na hora que ele estiver falando, porque às vezes nós somos tentados a interromper a fala do outro, e isso é muito normal. Por vezes, isso acontece muito comigo, a dificuldade de ouvir, principalmente quando a pessoa está falando e nós estamos entendendo que aquilo é pessoal e que de alguma forma, de alguma maneira, nós estamos sendo atingidos. E isso não é bom. Então essas interrupções, elas não são boas. E principalmente essas interrupções acaloradas. Ou seja, enquanto o outro fala, a gente não pode interromper de forma acalorada, porque quando eu faço isso, eu estou apenas jogando mais lenha na fogueira. Ora, se eu não deixo a pessoa terminar sua linha de raciocínio, porque eu acho de uma maneira ou de outra ela me atingiu, e eu vou partir agora de uma forma áspera, e não vou deixar ela falar, eu estou alimentando a discussão, não é? Então essas interrupções, elas atrapalham a compreensão de cada parte, não é? E o que acontece? Quando essa compreensão ela é atrapalhada, o que vai acontecer? O problema não acaba, queridos. E como o problema não acaba, os conflitos só fazem crescerem. Porque, por vezes, em vez de você resolver o conflito, uma das partes vai dizer o seguinte: bom, se você não me escuta, então eu não vou mais falar. Cala-se, o problema não foi tratado na sua inteireza, o problema não foi resolvido na sua totalidade, aquele assunto ficou guardado e ainda recheado de mais mágoas do que antes, quando ele foi apresentado, porque, além disso, todas as vezes que ele vier à tona, para que de fato ele seja novamente tratado, o sentimento que vai vir da parte que calou-se eu não vou mais falar nesse assunto, porque todas as vezes que eu falar nesse assunto, você não vai querer me ouvir. Então vocês percebem, irmãos, que isso é um grande risco, porque mais uma vez o problema não foi resolvido. E eu costumo dizer que a gente tem um saquinho, né? A gente anda com um saquinho. Quem já leu aí O Peregrino, né, que é um best-seller, sabe que cristão, ele carregava sempre um saquinho nas suas costas, né? Ele tinha um peso que não era dele. E eu costumo dizer que a gente tem aquele saquinho do cristão, não é? E esse saquinho é para a gente jogar dentro dele, melhor, os conflitos, aquilo que não foi resolvido, os problemas que nós não quisermos discutir, a gente vai jogando dentro. E a gente faz isso sempre. Então, diante desse conflito, aprenda a ouvir. Então, na discussão, sabe qual é o meu conselho para você, meu irmão, minha irmã? É que chame o domínio próprio, que é dom do Espírito Santo, não é? Chame o domínio próprio para dentro da discussão, e você vai ver que quando o domínio próprio participa da discussão, a gente vai aprendendo a respeitar o espaço do outro. Quando o Espírito Santo está envolto dentro daquela discussão, que é uma discussão em busca do melhor para a família, o espaço do outro é respeitado, nós respeitamos a argumentação do nosso cônjuge. Então, quando a gente faz isso, o Espírito Santo estando dentro, a gente consegue ouvir mesmo que o outro esteja errado. A gente consegue ouvir. E a Bíblia, ela nos ensina, queridos, que saber ouvir é um poderoso segredo para que nós possamos, sabe, de fato resolver os conflitos e não passar vergonha. Você sabia disso? Sabe? Queridos, eu falei para vocês que nós íamos usar muito o livro de Provérbios, porque é uma questão prática, que eu estou tratando com você de coisas práticas, do nosso dia a dia, do meu dia a dia e do seu dia a dia. Então a Bíblia vai nos ensinar, queridos, que o ouvir, de fato, era um poderoso segredo para não passarmos vergonha e nem sermos insensatos diante dos conflitos familiares. O Provérbios capítulo 18, verso 13, se você tiver com sua Bíblia, pode abrir, Provérbios capítulo 18, verso 13, se não, anota. Veja o que é que diz esse texto. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Mais uma vez, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa. Então, qual é a lição segunda que nós temos? Aprenda a ouvir mais. Sim, queridos, aprenda a deixar outra pessoa expor o seu ponto de vista. Porque muitos conflitos, eles ocorrem porque nós não deixamos o outro se expressar.
sabe, eles ocorrem e eles se mantêm simplesmente por esse fato, o fato de uma pessoa não ouvir a outra. E às vezes o problema gerador do conflito, né, nem é tão grande. Aquilo que gerou o conflito não é tão grande. Ele poderia ser facilmente resolvido. Mas o que acontece? Como ninguém se ouve, como ninguém consegue dialogar sobre o conflito, a solução não vem. Aí o que é que você faz? Não foi resolvido esse conflito, não foi resolvido esse problema. Meu saquinho do cristão está aqui, eu jogo ele lá dentro, ok? Bom, qual seria a terceira lição, o terceiro conselho que eu lhe daria na resolução dos conflitos? Não queira pagar com a mesma moeda. E, queridos, nós temos isso, nós somos pecadores, homens, mulheres, pecadores. Dentro de nós tem esse senso de justiça, entre aspas. Quando nós somos atingidos, a gente quer praticar a nossa justiça. A gente acha que quando o nosso cônjuge nos atinge de qualquer maneira, eu devo pagar ele com a mesma moeda. Sim, queridos, há um ditado, não é? E isso é um ditado bastante conhecido, que diz que quando um não quer, dois não briga. Então eu não posso pagar com a mesma moeda. Eu não posso botar mais lenha na fogueira na resolução dos meus conflitos. Não é verdade? Porque, veja só, se alguém decide escutar em vez de falar, perceba, é possível acalmar uma forte discussão quando um cala para ouvir. Então, quando você for provocado, o meu conselho é: resista à tentação de querer pagar com a mesma moeda. Quando você for provocado numa discussão, o seu estímulo automático vai dizer assim: pague com a mesma moeda. Ah, gritou comigo, eu vou gritar 2 vezes mais. Ah, foi deselegante comigo, vou ser 2 vezes mais. Eu vou pagar com a mesma moeda. É assim que a gente quer resolver os conflitos. Mas isso não funciona, meu irmão. Não dá, não tem como. Então, qual é o conselho? Mantenha calma. Lembre-se de que ter paz na família é mais importante do que vencer uma discussão. Porque, por vezes, nós não estamos pensando naquele problema gerador, que por vezes é um problema familiar e que a gente está buscando a solução dele, né, para que a nossa família tenha paz. Nós, na discussão, nós não estamos pensando nisso. O que eu quero, na verdade, na discussão, sabe, é lembrar o seguinte, que eu vou vencer essa discussão. E para que eu saia vencedor dessa discussão, eu vou pagar com a mesma moeda, se possível for. Não é? Então, lembre-se de uma coisa. Lembre-se, queridos, que por vezes você terá que decidir. Isso eu aprendi. E eu costumo sempre falar isso. Eu aprendi que por vezes, dentro do casamento, nós vamos ter que decidir entre ser feliz e ter razão. Aprendi isso com um dos meus pastores. Um dos meus pastores uma vez chegou para mim, no momento que eu estava preparando para casar, e disse: você quer casar mesmo, Erivan? Eu digo: pretendo, pastor, casar. E ele me disse 2 coisas. Ele disse: lembre-se, casamento não é lugar onde você vai medir força com o seu cônjuge. Nunca queira provar que você é mais forte do que o seu cônjuge fazendo uma queda de braço com ele. E o que mais ficou no meu coração foi justamente isso. Quando ele disse: lembre-se, por vezes você vai ter que escolher entre ser feliz e ter razão. Deixa eu trazer para você aqui uma historinha ilustrativa sobre isso, que por vezes eu até falo isso quando estou celebrando, ministrando algum casamento. Como é que eu posso ilustrar esse ser feliz a ter razão? Conta uma historinha que um casal recebeu um convite para uma festa de casamento. E claro, como acontece quando nós recebemos um convite como esse, as nossas esposas, para que fiquem mais belas, mais bonitas, elas vão se preparar, vai ter um dia de princesa, né? Que por vezes ela tem um dia de princesa melhor do que aquela que vai casar. Então o que acontece? Eles receberam esse convite e chegou o dia do casamento. O casamento estava se aproximando, o marido automaticamente se arrumou primeiro e chegou para a mulher e disse: mulher, se apresse, porque nós estamos
próximo do horário do casamento. Agilize. Então, a mulher começou a se arrumar, e como todas as mulheres demoram um pouco mais, não me crucifiquem por isso, mulheres, isso é um fato, é uma verdade, vocês ficam mais tempo se preparando, se arrumando para ficar bonita para nós. Mas só que quando o contexto é um horário de saída, principalmente, como era o caso, aquele homem ficou impaciente. E ele via o ponteiro do relógio, ó. O convite estava marcando às 18 para começar o casamento, e já faltavam 15 minutos para que o horário do casamento se iniciasse. Eles estavam a muitos quilômetros de distância do local desse casamento, e a esposa ainda não estava arrumada. E ele chega e diz: mulher, faltam 15 minutos, eu vou lhe esperar lá no carro. Eu sei que isso não acontece com você, não. Então, ele desceu, entrou no carro, ligou o carro, que é uma forma de apressar a mulher, ligou o carro, e nada da mulher descer. E o ponteiro lá, 6 horas, o horário do casamento começa, a mulher ainda estava se arrumando, e ele começa a buzinar para que a mulher desça. Bom, finalmente a mulher desceu, entraram os dois no carro, e o clima já não era muito bom, porque eles estavam saindo já atrasados e foram caminhando, né, para seu compromisso, o casamento. E o homem vai dirigindo na estrada, dirigindo, sem trocar nenhuma conversa com a esposa, porque ainda estava chateado pelo atraso. Mas num determinado momento, a esposa percebeu que o caminho que ele estava pegando não era o caminho de fato que os levaria até onde estava sendo feito ou realizado o casamento. E ela decide quebrar aquele gelo e diz de forma mansa: meu amor, olha, eu creio que este não seja o caminho, né? O caminho não está certo, não. Nós não vamos chegar no casamento por aqui, não. O homem, que ainda estava, né, no seu íntimo ainda irado, entre aspas, mas ainda bravo pela demora da sua esposa, ele respondeu ainda mais áspero do que os seus sentimentos e disse: olha, eu sei para onde estou indo. Se eu precisasse de GPS, eu não compraria um para estar no carro. Então a mulher ficou calada, muda, e ele continuou. E andaram vários quilômetros e já estavam atrasados para o casamento. E chega um determinado momento que a mulher não consegue ficar mais calada, porque ela tinha certeza absoluta que ele estava no caminho errado. E mais uma vez, né, ela interpela: meu filho, nós estamos no caminho errado. E aquele homem ainda não havia acalmado seus nervos e respondeu ainda mais áspero. Parou o carro e disse: olha, você vai decidir. Se você abrir a sua boca novamente, você vai ficar aqui na estrada. Ou você vai comigo calada, ou fica aqui na estrada. A mulher calou e tocaram o carro. Só que acontece, irmãos, que verdadeiramente a mulher estava certa. Andaram e não chegaram, e o marido percebeu que tinha feito besteira, que o caminho estava errado. E não adiantaria mais voltar e procurar o trajeto correto, porque o casamento, quando ele chegasse lá, com certeza correria o risco de já ter até mesmo acabado. E eles voltam para casa. O homem volta em silêncio, a mulher em silêncio. Chegando em casa, depois que os ânimos acalmaram, o homem chega, depois que ele pensa no que ele fez, no que ele disse, e sentou-se perto da sua esposa e começou um diálogo, e disse para aquela mulher: filha, você me disse a primeira vez que nós estávamos no caminho errado, e eu fui tão grosso contigo, né? Mas você insistiu e falou uma segunda vez que eu estava no caminho errado, e eu ainda fui mais grosso com você. Meu amor, mas por que você não insistiu a terceira vez me dizendo que eu estava errado? E é justamente essa frase que nós pegamos agora como realidade. Aquela mulher disse: filho, é porque naquele exato momento eu tive que decidir entre ter razão e ser feliz, e eu optei por ser feliz. Aquele homem, claro, se derramou-se em lágrimas, pediu perdão à sua esposa. Com isso, é o que a Bíblia diz em Provérbios 26:20. Provérbios 26:20. Onde não há lenha, apaga-se o fogo. E onde não há caluniador, acaba-se a discussão. Então, qual é o nosso terceiro lembrete? Não queira pagar com a mesma moeda.
No momento que você tiver que escolher entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz sempre, porque ter razão não é sinônimo de felicidade, tá bom? Bom, e qual é um outro conselho que eu posso te dar? Eu quero te dar um outro conselho. Esse quarto conselho que eu posso lhe dar para tentar lhe ajudar no momento dos seus conflitos é que leve em conta, no momento da sua discussão, dos seus conflitos, leve em conta os sentimentos da outra pessoa, tá certo? Leve em conta o sentimento da outra pessoa, porque, veja, você tem que buscar ouvir com atenção a pessoa, mas não apenas ouvir com a atenção que o outro de fato está falando, mas ouvir com empatia. A empatia faz toda a diferença nesse momento do ouvir, porque a empatia, queridos, é justamente esse seu desejo, a sua vontade de compreender emocionalmente o outro. Você precisa querer compreender o sentimento da outra pessoa. Então a empatia tem que estar envolta dentro dessa questão de conflitos. Sabe, queridos, você tem que ouvir o outro com empatia, mas sem interromper, sem julgar. Apenas escute com empatia. Se coloque no lugar do outro, né? E fazendo isso, isso pode ser uma ferramenta que vai lhe ajudar a acabar a discussão e restaurar a paz no seu casamento. Em vez de dar a entender, por exemplo, que a outra pessoa agiu de má fé, com uma má motivação, leve em conta os sentimentos daquela pessoa. O que eu quero dizer com isso é que, muitas vezes, queridos, a pessoa diz algo que ofende ou nos ofende. E ela diz isso não porque de fato ela tem um sentimento, digamos, um espírito vingativo. Não é nada disso não. Não é porque ela tem um espírito maldoso, ela disse algo malicioso, já premeditado para nos machucar. Mas às vezes simplesmente ela nos machucou porque não pensou, na verdade, querido, que estava magoando a outra pessoa com aquilo que ela falou. Então, às vezes ela não entende que está magoando a pessoa com aquilo que ela falou, está magoando o sentimento das outras pessoas. E às vezes, queridos, o sentimento dela fica confuso. Então, nada melhor do que no momento de uma discussão, nós usarmos da empatia, entendermos a situação daquele que está envolto conosco na discussão. E isso é interessante, porque com isso a gente elimina uma boa parte das discussões dentro do nosso casamento. Quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, no capítulo 3 dessa carta de Paulo aos Colossenses, no verso 17, tem um conselho bem interessante a respeito dessa questão aqui. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora o que diz esse verso. O verso diz assim, olha, escuta isso aqui, queridos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, aí vem o conselho de Paulo. Revistam-se de compaixão, revistam-se de bondade, revistam-se de humildade, revistam-se de mansidão, revistam-se de paciência. Paulo está pedindo a cada um de nós, o povo amado do Senhor, o povo escolhido de Deus, que nós possamos nos revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E eu acrescento, esse acréscimo é meu, acrescente a isso, que nós também, queridos, sejamos cheios, sejamos revestidos de empatia, desse desejo de buscar compreender emocionalmente o outro, entender as emoções que estão por trás de cada palavra dita, e não apenas ouvir o que foi dito e querer pagar com a mesma moeda, querer falar mais alto, mas tentar uma empatia a ponto de dizer, eu sei por que essa pessoa está falando isso comigo, eu sei por que, isso não é para me machucar, é porque ela está com sentimentos por vezes até mesmo perturbado, as suas emoções estão perturbadas, ela está no meio de uma discussão e ela vai falar coisas que vai me ferir, mas por vezes nem queria dizer isto, ok? Bom, mas eu quero dar um quinto conselho para você. Qual é o conselho que eu te dou? Esse conselho é muito prático. Você já percebeu que tudo que nós estamos falando aqui, eu tenho certeza que você está dizendo, eu já sei disso, pastor, eu sei disso, pastor. Mas a questão da gente saber não nos diz que a gente use essas ferramentas dentro dos nossos conflitos, porque por vezes nós sabemos de tudo isso, não tem nada de novo. O problema é, eu não consigo aplicar isso dentro das nossas relações. Porque se você ouvir tudo que foi dito aqui e não aplicado no primeiro conflito que você tiver, de nada vale esses conselhos.
Mas eu vou dar um outro conselho para você. O quinto conselho que eu vou dar para você em meio à discussão é o seguinte: espere até você se acalmar para voltar a discutir ou discutir com uma pessoa qualquer assunto. O que é que eu quero dizer com isso? Se você perde a calma facilmente, talvez seja melhor no momento de uma discussão você pedir licença de modo educado, você sair um pouquinho para se acalmar. Sabe, queridos, você pode ir para um outro cômodo da casa, né? Eu até diria, né? Se não fosse esse momento de isolamento que nós estamos vivendo, eu diria, se possível fosse você saísse, desse uma voltinha para acalmar os ânimos e depois voltar para discutir. Porque discutir com os ânimos acalorados, qualquer discussão, por menor que seja, qualquer, problema, por mais ínfimo que seja, ele toma dimensões grandiosas, porque nós já vamos começar uma discussão com os ânimos totalmente acalorados. Então, eu preciso acalmar os meus ânimos. Então, fazendo isso, queridos, não quer dizer que você esteja fugindo do problema, ou você está se recusando a cooperar para a resolução dos seus conflitos, nem que você, por exemplo, está recorrendo à tática do silêncio ou ficando emburrado para não querer discutir. Não é isso, é que na verdade você se conhece. E se você se conhece, você tem certeza de que se você entrar naquela discussão agora, por menor que seja ela, com teu ânimo acalorado, com as tuas emoções perturbadas, com teu ânimo exaltado, esse problema que é tão pequeno, ínfimo, a ponto de você ver assim, a gente trataria ele de outra maneira, no outro dia, de outra forma, você pode querer tratar naquele momento ele e ele criar dimensões grandes. Então, o nosso conselho é, acalme-se. Se você vai entrar na discussão e sente que você não está bem para discutir, ore, peça, meu amor, dá um tempo, eu vou aqui, depois a gente conversa, prometo que a gente vai voltar a conversar sobre isso, mas esse não é o tempo, esse não é o momento, mas eu vou voltar a conversar com você. E Provérbios, mais uma vez, pegando lição prática da nossa vida, Provérbios capítulo 17, no verso 14 diz assim: começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Veja que coisa interessante. Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. Ou seja, em outra tradução nos diz, retire-se antes de estourar a discussão. Porque no momento que a discussão estoura, é como uma represa. Não tem como barrarmos, é difícil pararmos. Então a situação pede que você se acalme. Então se acalme antes de começar a briga, antes de começar a discussão, porque a discussão, a briga é como se de fato uma comporta de uma represa fosse aberta. E veja o que é que faz quando se estoura uma represa. Nós vimos o que aconteceu em Mariana, não é? Isso é um simbolismo para mostrar que isso vai acontecer conosco, quando os nossos ânimos estão alterados e a gente quer discutir uma relação. Vai acontecer aquilo, um estrago tremendo. E muitos, de fato, podem sair dessa situação como perdedor. Bom, então a regra qual é? A regra é, não resolva nada enquanto estiver com a cabeça quente. Não resolva nada, queridos. Bom, então o meu conselho é, se você de fato estiver vivendo um conflito familiar agora, prefira tomar decisões quando você estiver com a cabeça fria. Meu conselho é esse. Prefira tomar decisões relacionadas a conflitos familiares quando você estiver com a cabeça fria. E o próprio livro de Provérbios, no capítulo 14, Provérbio 14, verso 30, a parte A do verso, diz assim, o ânimo sereno é a vida do corpo. Então deixe para você discutir quando você estiver com o seu ânimo sereno. Quando o seu ânimo estiver exaltado, não faça isso, não discuta, porque será como o romper de uma represa. O estrago vai ser grande. Bom, eu quero continuar partindo aqui para os últimos aconselhamentos ou dicas para você. É o seguinte, qual seria a sexta dica para a resolução dos seus conflitos? Pense bem no que você precisa dizer e como você vai dizer. Pense bem no que você precisa dizer para aquele que você está envolto na discussão, o seu cônjuge, por exemplo.
Pense bem no que você vai dizer e como você vai dizer. Por que eu digo isso? Porque nós entendemos, querido, isso aqui é uma verdade. Apesar de ser sempre importante, né, que a verdade seja dita, nós precisamos aprender uma coisa. É que a verdade não pode ser dita de qualquer jeito, nem em qualquer momento. Sim, queridos, não é porque nós estamos com uma verdade que agora eu tenho que dizer essa verdade de todas as maneiras em qualquer hora. Não, existe um momento certo, uma hora certa, para que até mesmo a verdade seja dita em se tratando de conflitos. A Bíblia nos ensina isso, irmãos. Provérbios 29, verso 20, diz o seguinte: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para um insensato do que para ele. Então perceba, nós não podemos ser precipitados em nossas palavras, mesmo que aquilo que vai ser dito seja uma verdade. Mas eu não posso me precipitar, porque essa verdade, por vezes, ela não vai ter o objetivo que eu gostaria que ela tivesse, a resolução dos conflitos, porque ela foi dita de maneira errada e no momento errado. Então, queridos, diante dos conflitos familiares, sempre reflita se aquele momento mais acalorado é o momento ideal para você ter um diálogo verdadeiro. Porque às vezes, queridos, algumas verdades precisam ser ditas. É verdade, eu sei disso, algumas verdades têm que ser ditas, mas em um novo momento. Elas podem ser ditas num momento mais ideal, sabe, onde cada pessoa possa pensar com a cabeça mais fresca, possa, sabe, pensar acerca daquela verdade que foi dita. E é por isso que Provérbios vai nos ensinar mais uma vez, no capítulo 12, verso 18, o seguinte: o escritor de Provérbios diz: palavras impensadas, perceba, palavras impensadas são como os golpes de uma espada, ou seja, mata, fere, mutila. Palavras impensadas são como os golpes de uma espada, mas a língua dos sábios trazem curas. Então, se nós podemos ter um momento e ser sábios, até mesmo para dizer a verdade em meio a uma discussão, eu preciso fazer isso, porque as palavras impensadas, mesmo que essas palavras sejam as palavras mais verdadeiras possíveis, sabe, que elas podem ser como um golpe de uma espada, ela pode mutilar, ela pode, sabe, deformar, ela pode matar, ferir, porque não foi dita no momento certo. Mas a língua do sábio traz cura. Espere o momento oportuno, aí você pode dizer aquela verdade e ela não vai trazer estrago, mas vai trazer cura para o seu relacionamento. Amém? Bom, um outro conselho que eu gostaria de dar para você: reconheça se você estiver errado. Reconheça se você estiver errado em meio à discussão e peça logo desculpa. Não deixe para amanhã. Não deixe. Não deixe que os sentimentos negativos, queridos, o façam esquecer do seu principal objetivo. Qual é o seu principal objetivo quando começa uma discussão? Eu entendo que o nosso principal objetivo quando se inicia um conflito é buscar a paz, é buscar a resolução desse conflito. Então, lembre-se que se você brigar com alguém e discutir de forma áspera, e você não reconhecer, por exemplo, o seu erro, lembre que quando você briga com alguém, na verdade os dois perdem. Dentro de um casamento não existe alguém que saia vitorioso numa discussão, porque o que está sendo discutido é família. Então não tem como alguém sair vitorioso sobre o outro se é a família que está em jogo. Então, na verdade, quando existe uma discussão, os dois estão perdendo. Mas perceba, se você faz a paz, se você soluciona o conflito, se você consegue encontrar a resolução do problema, aí o que acontece? Na verdade, vocês dois ganham. A família ganha, porque a paz vai ser estabelecida. Então, assuma, meu irmão, assuma, minha irmã, a sua responsabilidade e faça alguma coisa para corrigir a situação. Peça desculpa, peça perdão, mesmo que você tenha certeza de que de fato você não fez nada errado, sabe? Mas faça isso, peça perdão, peça desculpa, não é? Se você estiver errado, querido, mesmo que seja com uma mínima consciência de que você está errado, reconheça, porque às vezes assim, mas é um erro tão pequeno que não vale nem a pena eu pedir desculpa. Foi um erro tão pequeno, né? Não vou pedir não. Mas não é isso que a Bíblia diz, não. Pelo contrário, a Bíblia ensina em Provérbios capítulo 28, verso 13, que aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, traduzindo trazendo para a nossa realidade, em algumas traduções diz, aquele que encobre os seus erros,
prospera. Mas o que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Então não existe erro pequeno, não existe, na verdade, discussão que seja movida por sentimentos que não precisem ser discutidos a ponto de reconhecermos que estamos errados. Não, isso é como o pecado. Não existe pecado grande nem pequeno, o que existe é pecado. O que existe é erro, e erro tem que ser de fato corrigido, e começamos a corrigir os nossos erros quando nós reconhecemos e pedimos desculpa ao outro, pedimos perdão ao outro. Bom, e eu quero partir agora para que a gente finalize esse momento com duas últimas orientações. A penúltima das minhas orientações para nós nessa noite é: em meio aos conflitos conjugais, exercite o perdão. Eu deixei essas duas últimas porque elas são as mais importantes no meu ponto de vista. A penúltima orientação nossa é: exercite o perdão. Dificilmente, queridos, os conflitos familiares, eles se resolvem se o exercício do perdão não acontecer. Dificilmente eles se resolvem. Por isso eu oriento a você que você esteja disposto a perdoar. Sim, esteja disposto, esteja com o seu coração aberto, desejoso de perdoar o seu cônjuge. Independente se ele está certo ou errado, se você acha que ele está errado, se você acha que ele está certo, não importa, mas esteja disposto, porque sem perdão, irmão, a família tende a ruir diante dos conflitos. Já que, na verdade, todos erram em muitas coisas e acabam, de fato, atingindo o próximo de alguma maneira, é importante que o perdão esteja presente, porque vai acontecer sempre. Numa discussão sempre vai haver aqueles que se acham magoados e aquele que magoou, mas o perdão é para ambos. Então, Jesus Cristo nos ensina que nós devemos perdoar. A perdão é exercício do cristão. E como é que eu devo perdoar? Não é interessante que Jesus nos ensina uma coisa, falando sobre o perdão. Jesus nos ensina que nós devemos perdoar, né? 70 vezes 7. Você conhece esse versículo, né? Mateus capítulo 18, versos 21 a 22, diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, veja só, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? A pergunta de Pedro é: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes eu devo perdoar o meu cônjuge quando ele me confrontar? Até 7 vezes? A resposta de Jesus foi: respondeu-lhe Jesus: não te digo, Pedro, que até 7, mas 70 vezes 7. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Não fique agora buscando a sua máquina de calcular ou a calculadora do seu celular para calcular quanto é 70 vezes 7 e você chegar a um resultado de 490 vezes e você dizer: bom, agora eu já encontrei uma resposta. Jesus está me dizendo que eu tenho que perdoar o meu marido, eu tenho que perdoar a minha esposa, eu tenho que perdoar o meu filho, eu tenho que perdoar o meu irmão apenas 490 vezes. E aí você vai começar a fazer uma anotaçãozinha de todas as vezes que você perdoou alguém, dizer: perdoei. E você vai fazendo a conta: eita, era 490, já perdoei 10, só resta 480. E quando chegar no final, eu não perdoo mais. Não é isso, querido. Pelo contrário, Jesus nos ensina, queridos, que esse perdoar aqui, esse 70 vezes 7, é Cristo dizendo: perdoe quantas vezes for necessário. Não existe um número necessário. É perdoar como nós perdoamos quando nós de fato fazemos a oração do Pai Nosso, que falamos: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que não são os nossos devedores. É com essa mesma ótica. Eu tenho que perdoar sempre. O perdão sempre é benéfico. O perdão sempre traz vida. O perdão sempre traz paz. O perdão é parte integrante da natureza criada ou da nova natureza recriada do homem caído. É porque nós somos perdoados por Cristo que nós aprendemos a perdoar. Então eu não posso deixar de perdoar aqueles que de fato eu tenho como ofensor. Se de fato eu não conseguir perdoá-los, eu não vou orar a oração do Pai Nosso. Então, perdoe quantas vezes for necessário, exercite o perdão dentro do seu casamento, peça a Deus força para perdoar. Eu sei que é difícil o perdão, mas o perdão é algo extraordinário porque vem de Deus.
peça para que o Deus Todo-Poderoso derrame no seu coração o mesmo amor que derramou no coração de Cristo Jesus quando ele estava na cruz do Calvário. Quando Cristo olha para os seus algozes, quando Cristo olha para aqueles que estavam, sabe, ao pé da cruz, e está aqueles que estavam humilhando, até mesmo aquele que com uma lança perfurou o seu lado. Jesus olha e com amor ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Então peça a Deus para que Deus derrame desse amor no seu coração. Aí você vai aprender a perdoar. Mas não deixe de perdoar. Então, o perdão é o nosso penúltimo conselho, mas o último conselho que eu quero dar para você. Use a melhor arma para vencer conflitos. Use a melhor arma para você vencer todo e qualquer conflito. Quer seja conflitos conjugais, quer seja conflitos, sabe, de relacionamentos no contexto geral. Qualquer que seja a esfera do conflito. Use a única e a melhor arma para vencer os conflitos. Que arma é essa? A oração. Sem oração, sem perdão, sem oração, a gente não vence os conflitos. Tudo que eu falei são conselhos práticos, são conselhos que vai servir a você se você colocar em prática dentro da sua discussão. Mas se você não conciliar tudo que nós falamos na primeira live, nessa segunda, não conciliarmos tudo isso com perdão e oração, você simplesmente vai fracassar em seus conflitos. Então, o ideal, queridos, é que os conflitos familiares comecem a serem resolvidos com oração. Mas nós sabemos que no calor da situação, da discussão, é difícil que isto aconteça. Mas, no desenrolar do conflito, nós precisamos incluir Deus como participante da solução. Você já parou para pensar que, na maioria das vezes, e que nós somos derrotados nos nossos conflitos, é porque nós, de fato, não chamamos Deus para participar daquela discussão? Você entende que, por vezes, a discussão ela é feita apenas entre homem e mulher? O conflito conjugal é apenas entre os dois seres? Nós não chamamos o Espírito Santo, nós não chamamos Jesus Cristo, nós não chamamos Deus, não chamamos a Trindade Santa para intervir. Nós damos ouvido ao que o outro diz, mas não queremos ouvir o que Deus quer nos falar. Então entenda isso. Orar, queridos, ajuda. Orar ajuda a acalmar os ânimos. Sim, queridos, e é a declarar que perante Deus nós somos totalmente dependentes. Que o meu casamento, o seu casamento, a minha vida conjugal, a minha vida familiar só terá sucesso se Deus estiver presente. Porque se tem alguém que pode fazer de fato uma ingerência no sentido de dizer assim, de tomar as rédeas, de nos orientar, de nos aconselhar, este tem que ser Deus, é o Espírito Santo de Deus. Não podemos estar recebendo influências, porque o deixar nos diz que nós temos que cortar laços emocionais, laços financeiros, laços geográficos, porque nos unimos agora ao nosso cônjuge, mas no meio dessa união de dois homens pecadores, no sentido de que todos nós somos pecadores, no sentido de homem espécie, mas a mulher e o homem pecador unidos, eles vão precisar demais da graça de Deus, porque se não for a graça de Deus que der liga, que una, esse casamento está fadado a um fracasso. Então, irmãos, quando você chamar o Senhor, no momento que você estiver discutindo e pedir a Deus, Deus, me dá sabedoria, me dá discernimento, vem, Senhor, nos orienta, nos diz como participar, nos diz como fazer acontecer o melhor em meio a essa discussão. Quando você fizer isso, quando você clamar ao Senhor, quando você pedir sabedoria a Deus, irmão, quando você pedir direção ao Senhor, quando você pedir o Espírito Santo que lhe acalme, que lhe faça exercer o domínio próprio, quando você pedir tudo isso, queridos, você vai perceber que os seus conflitos terão resoluções que você jamais imaginou que teriam. Irmãos, não tem como resolvermos os nossos conflitos se Deus não estiver presente. Por isso eu finalizo esse momento da nossa live
esperando em Deus que você tenha tomado nota. Se não tomou, nós vamos salvar essa live. Ela vai estar disponível aí no nosso perfil. Depois nós estaremos disponibilizando também no nosso YouTube. Mas eu espero que, na simplicidade das nossas palavras, possamos ter lhe auxiliado nesse desejo de dar dicas realmente, conceitos simples de como resolver conflitos. Mas o nosso desejo é que Deus, nesse momento, lhe assista, nesse momento, lhe dê sabedoria e discernimento. E eu quero orar com você, pedir a Deus que tome a sua família, a sua vida, a sua casa em suas mãos. Vamos orar conosco? Deus, obrigado por esse momento em que estivemos na tua presença. Obrigado, Deus, porque resolução de conflitos, na verdade, só é possível se nós estivermos com desejo no coração do perdão e o Senhor estiver presente no meio dos nossos conflitos. Fora disso, apesar de todos os conselhos ditos, haveremos de encontrar muitas dificuldades para resolver os conflitos da nossa família. Então quero pedir ao Senhor que abençoe estas famílias que estão aqui agora compartilhando dessa live. Abençoe todas as famílias das nossas igrejas. Abençoe, Senhor, a família brasileira nesse momento de crise e de pandemia. Eu peço a tua bênção sobre nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, antes de encerrar, quero pedir a você o seguinte: deixe os seus comentários. Ainda nós vamos deixar essa live salva, e me ajude naquilo. Mande para mim, se você quiser mandar no meu privado, se você tem meu WhatsApp, mande para mim, sugestões de assuntos que nós possamos abordar nas nossas lives. Nos auxilie naquele projeto que nós temos de fazer uma série de lives com o tema Você Pergunta e Eu Respondo. Quais são suas dúvidas relacionadas a assuntos diversos? E aí nós vamos selecionar alguns dos assuntos e quem sabe na próxima live já seja o assunto que você me mandou a ser tratado aqui. Quem sabe a sua dúvida será tirada, e de tantos irmãos que nos assistem, tá bom? Beijo no coração, muito obrigado você que esteve comigo até agora. Que Cristo Jesus nos abençoe. Fiquem todos com Deus, esse é o nosso desejo. Amém.